E, gente, eu vi um estudo da FGV, Fundação Getúlio Vargas, né? Sim. Que 50% das mulheres que depois do seu primeiro filho, depois de 2 anos, acabam abandonando o mercado de trabalho. E a gente vê que acaba sendo difícil, né? Conciliar a maternidade e ali o trabalho junto. O que vocês acham que pode ser possível, né? Pra se fazer, pra realmente diminuir essa estatística que quando eu vi, achei muito alta. E vocês acham que isso realmente pode estar acontecendo cada vez mais? Eu acho que acontece, pelo que assim, eu acho que realmente acontece. Eu acho, é meio polêmico. É um pouco polêmico. Pra vocês. Mas vocês tiveram principalmente pra vocês. Aí mas vocês tiveram muitas amigas que abandonaram o mercado de trabalho e depois tiveram filho? Não, o que eu contei, que eu acho que acontece muito, talvez ela lá com mais propriedade pode falar, mas as mulheres precisam sair do mercado de trabalho porque a demanda da casa com o filho é necessária, sabe? Sim. Ou também tem outra realidade, que a gente tá falando de uma bolha nossa, né? A nossa bolha bonitinha. E a bolha das mulheres também, com quem que vai deixar essa criança? Tá, e de vez Como quando... que vai fazer com essa criança, né? Eu já tive uma amiga, por exemplo, um pouco mais... que fez a conta. Quanto que vai ser uma babá? Quanto que vai ser uma creche? Quanto que vai ser eu ficar em casa não recebendo o meu salário? Quanto que eu ganho? Compensava ficar em casa. E compensava ela ficar em casa. Isso se o marido não vira e fala assim, eu pago pra você, e aí você fica em casa. Mas eu tenho um dado de pesquisa interessante, recente, que é cerca de 50% das mulheres, assim, vamos começar de novo. A gente tem as atividades domésticas, os homens avançaram na realização de atividades domésticas, mas ainda 50% das atividades, o dobro das atividades domésticas são feitas pelas mulheres. Então, por mais que a gente tenha esse avanço, a gente tem ainda a atribuição maior das atividades para a mulher. Então, assim, por que ela não abriria a mão da carreira para cuidar do filho? Né? E aí ela começa, muitas vezes, o que eu tenho no consultório, a comparar. Nossa, mas que coisa chata, eu vou voltar para aquele corporativo, para aquela dificuldade, para aquela questão. Eu prefiro muito mais ficar com meu filho. E esse é um dos maiores erros que a mulher comete. Porque, assim, a gente tá com a ocitocina extremamente alta ali naquele momento do vínculo com o filho, e a gente não quer abandonar, e a gente não quer deixar, e a gente acha que ninguém vai dar conta do nosso filho como a gente daria. E não dá. Mas você, muitas vezes, o que lá no futuro você faz, você abriu mão de você, e aí você vai olhar pra trás e você vai responsabilizar o seu filho por tudo. E você vai querer que ele seja seu companheiro, e vai querer que ele se dedique a você e faça tudo por você. E esse é um dos maiores erros das mulheres, porque ela fala assim, eu abri mão de tudo por você, mas ele pediu pra abrir mão de tudo? Não tinha nem consciência. Não, eu deixei de ter uma satisfação na minha outra parte da minha vida, nas minhas outras questões, pra me dedicar ao filho. Por quê? Porque era conveniente pra mim naquele momento, que isso tem que ficar muito claro. Mas não é algo natural também? Esse sentimento de, tipo, depois que nasce, cara, ele vira uma das coisas mais importantes pra mulher. Não tem muito o que fazer, meio natural, existe uma questão né? hormonal, existe toda uma questão... De cria, né? De leoa, né? Existe isso, existe toda uma questão de neurotransmissores que a gente quer ficar com os nossos filhos e a gente quer ali, né, resguardar. E a gente não quer que, por exemplo, a sogra, a mãe, né, dê palpite e fique, e enfim, a creche. Mas a gente começa a olhar e falar assim, mas se eu não tiver bem e viver outras coisas, eu também vou ser uma mãe obsessiva e só vou ficar em função do meu filho. E aí eu vou responsabilizar o meu filho pela minha felicidade. Eu conheço mulheres assim, nesse aspecto. Eu acho que tem até impactos também na criação da criança, de repente um adulto mais mimado, uma super proteção, sabe? Isso tem impactos a longo prazo também. Não, e tem mulheres infelizes também. Vamos falar uma realidade que poucas pessoas conversam e falam sobre isso, sobre tanto de mulheres infelizes e mães infelizes que nunca vão revelar essa verdade, porque também é um grande tabu. E isso é um absurdo, tipo assim, isso joga carga até nas mulheres que não são mães. Tipo, nós que não somos mães, tem uma carga da sociedade, vocês não são mães, vocês não sabem qual que é o maior amor do mundo. Mas eu vejo um monte de mãe infeliz que pode ter sentido esse maior amor do mundo, mas não se ama, não sabe amar a próxima pessoa, né? As outras pessoas, ou o universo que ela convive, sabe? Então, assim, é muito complicado isso também. Vocês acham que é muito romantizado a ideia de ser mãe? Eu acho. É, totalmente romantizado, porque tem todo um aspecto que as pessoas não falam. Eu acho que ser mãe... a rede social não mostra essa parte toda, e você fala, eu tô de saco cheio, eu não quero viver isso, não quero ficar nesse tati-bitate o tempo inteiro. E aí também tem uma questão que, assim, o quanto que a sua esposa fica insuportavelmente chata,
conversa, porque ela só tá prestando atenção nesse assunto, e aí o que ela traz na conversa? Eu sei que é muito errado falar isso, e seria um tabu falar isso, mas assim, traições acontecem por quê? Porque aquela mulher tá muitas vezes sem conversa, tá desgastada, ela tá cansada, ela não tá uma boa companhia. Quando ela fica só pro filho e esquece o marido, às vezes, ou o cara esquece a esposa. E aí qual é o assunto, né? Você chega na sua casa, e aí a sua esposa vai falar dos problemas, mas por que você não chegou essa hora? Mas poxa, você não tem noção de como tá a casa, olha como é o estado das coisas, como é que eu tô aqui, não sei o quê. E aí vira tudo uma grande discussão e não é saudável. Eu acho que maternidade é uma questão visceral, sabe? Assim, uma questão, assim, da humanidade mesmo, de instinto. Não à toa, assim, a minha avó, por exemplo, teve 10 filhos, sabe? A minha outra avó não, mas a minha bisavó teve, tipo, 7 filhos. Caralho. Então, assim, eu acho que antes as pessoas tinham... É uma coisa do criar, do ela gerar. Ela não trabalhava. Não. Quando você tem 10 filhos, não, ela não trabalhava, era mãe, né? Tipo assim, era mais comum aquela atrás, era mais comum antigamente, né? Muito mais. Porque, assim, não tinha televisão também, né? O que eu quero dizer isso, justamente, é o quê? É isso. A mulher era ela estava na sociedade pra gerar, pra ter o filho. E hoje em dia, não caberia essa mulher, tipo, de 10 filhos, ela não cabe nessa sociedade atual, entendeu? Nossa. Do romantismo da criança, A não ser que ela não queira trabalhar, né? Aí é Não, sim, mas eu quero dizer assim, que essa mãe antiga, essa minha avó, por exemplo, a figura da minha avó, ela não existe hoje em dia. Ela não tem ela não cabe nessa sociedade de hoje, que romantiza a maternidade. Porque antes não tinha tempo de romantizar a maternidade, entendeu? Sim. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. E não tinha. Eram 10 gestações. Imagina, são 10 anos você gerindo. Sim. É que eu conheço mulheres que fizeram isso. De hoje em dia. É que hoje em dia tem uma moda, né? Tem uma vertente querendo retomar. Sim. Tem uma religião também que você só pode. Acho que a Sâmia Marcília, você pode fazer relação sexual pra reproduzir. Sim, sim, mas assim, mas essas são as exceções da sociedade, né? Sim, é bem menos. É bem menos. Seria, mas tem uma que é mais. Tipo, não tô julgando essa mulher. Eu só tô falando que. Prevenir filhos. Sim, não, mas tem uma religião. Na igreja católica. Não, perfeito. Né? Não, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: essa mulher de antes, ela não cabe hoje nessa sociedade. Claro, cabe nessas exceções. Mas assim, a gente romantiza tanto a maternidade, tanto esse lugar da mãe, que essas mães podiam ser infelizes e ninguém nem sabia. Eram mulheres silenciosas, entendeu? Era, tipo assim, uma dor silenciosa, né? Entendi. Ela tá cumprindo o papel dela na sociedade. Sim. Era aquele papel que ela devia cumprir. Então ela tá cumprindo o papel dela de cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Por isso que eu acho que era o padrão da época. Era o padrão da época. época. Então você acha que não existem esses papéis? Que talvez que existiam papéis que nem você falou no começo do podcast. Hoje as mulheres estão fazendo papéis que antes eram dos homens. Esses papéis... Eu concordo. Não, existem. Esses papéis ainda existem. Existem mulheres que querem ter filhos e querem se dedicar apenas ao lar, né? Ao cuidar dos filhos. Claro, existem. Obviamente. Mas eu acho que hoje as mulheres têm exemplos, né, de mulheres empoderadas, de mulheres de sucesso, de mulheres que se dedicam à carreira e que elas olham e falam assim, pera, mas dá pra ser tudo, talvez. Eu posso ser mãe e posso me dedicar à carreira, ou se eu não quiser ser mãe, também tudo bem. Eu tenho exemplo de grandes mulheres que não são mães e eu posso ser o que eu quiser. Sim, né? Antes, eu acredito que era imposto, sim, esse papel. De que eu não posso escolher o que eu quero ser, eu tenho que representar aquele papel. E quem escolhia diferente era talvez marginalizada, tinha uma questão ali de um tabu social. Será que eu sou bem vista? Algumas até eram, mas não necessariamente. Hoje a gente tem muito mais mulheres nesse leque que a gente consegue romper essa bolha. Sim. E naquele exemplo que você falou de esquecer o marido, é por isso que eu gosto um pouco da cultura americana, que eu acho que tem um negócio cultural nisso também. E, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu morei lá, eles criam, com 18 anos, vai embora, entendeu? Sim. Então, eu tenho essa visão que é assim, quando eu quero ser pai, quero ter filho e tal, que a gente cria o filho pro mundo. Então, com 18 anos, e assim, o seu companheiro, se tudo der certo, vai ficar com você pro resto da vida. Então, não dá pra você negligenciar o seu relacionamento com ele e ficar só no filho. Certeza. Mas eu acho que no Brasil é cultural isso, entendeu? Porque fica com 20 anos, 25 anos, tá em casa ainda, às vezes. Eu acho que depende da família, depende do casal, né? Mas realmente a gente tem uma cultura um pouco mais latina. Sim. Um pouco não. O meu marido vira e fala, vai, voa. O que você quiser fazer, eu tô do seu lado, eu tô te apoiando. Né? O que eu sinto que falta é que, assim, a gente se dedica extremamente à nossa vida, às nossas vidas profissionais, a gente tenta, assim, conciliar a questão do filho ali no meio, e aí a gente ainda tá num compasso, assim, o filho cresceu, e aí, como é que a gente se reconecta de novo? A gente tá tentando a gente evoluiu, a gente amadureceu, e a gente foi indo pra caminhos profissionais diferentes. Também, essa visão mais conservadora, a gente já teve uma amostra muito grande dela, de 1900 anos, que a gente já viu a comprovação dela. Para mim é bem claro que hoje nós somos a comunidade, as pessoas que tá nessa transição de nova visão.
Então, pra gente a gente não tem essa receita de bolo ainda de Sim, como lidar com eu essa com isso. mãe ter um filho e ainda assim ser muito bem sucedido. É muito difícil. É que assim, ó, eu vou falar que eu tenho um exemplo de casa, né? Isso que gera tantas dúvidas também ao mesmo tempo. Então, gera mesmo, mas assim, eu vim de uma família que a minha mãe, ela sempre trabalhou fora, ela sempre tem uma profissão dela. Engraçado que eu achava super normal, eu achava que todo mundo era assim, eu achava que a minha mãe tem 77 anos, né? E ela tem 7 irmãos. E aí, as mulheres da família, todas têm profissão com faculdade. E todas na mesma faixa de idade, assim, mais ou menos, tá? Entre 65 a 77. E eu sempre achei que era comum a mulher ter faculdade, tipo assim, porque pra mim é uma coisa muito comum, né? Tipo... Cara, eu acho, principalmente por conta da idade, ser todo mundo formado. E principalmente ser mulher. Sim. Também, esses dois fatores. E olha que incrível. E eu só fui me dar conta, tipo, não tão recentemente, mas recentemente, assim, numa fase de adulta, né? Porque, assim, a minha mãe, ela era advogada, sempre dedicada à família, mas ao mesmo tempo muito dedicada ao trabalho, tá? Ela comanda a nossa casa pelo telefone, mas presente ao mesmo tempo, super presente. Ela é muito protetora e muito presente. E eu sempre achei que essa figura da mulher forte era super comum. Tipo, eu acho que eu e a minha irmã, a gente tem essa tendência de ser essas pessoas que, assim, às vezes a gente nem se enxerga tanto assim, né? Mas eu percebo que tem um olhar de fora que a gente é assim, porque a gente espelha a nossa... E o meu marido também, a mãe dele, tipo, teve a profissão, também era psicóloga, teve negócio desde nova, assim, ela mesma comprou um negócio. A gente segue o exemplo dos pais, né? E é incrível, né? Então, assim, pra mim sempre foi meio que comum esse lugar. E depois que eu fui descobrir que não era comum, entendeu? Tá. Eu não super entendo também, porque da minha referência em casa também. Minha mãe, meus pais trabalham junto, mas quem puxa a empresa é minha mãe. Minha mãe é empresária de casa. Entendeu? E meu pai, exato. Tanto é a maior renda, entre aspas, da minha mãe. Entendeu? Ela que sempre puxou a empresa, sempre foi a líder da empresa, maior comercial. Eu tinha visão, talvez, tipo, meu pai ser figura homem, mas quem era realmente comercial, depois que eu fui entrar dentro da empresa, eu percebi que era minha mãe. Eu aprendi muito mais com minha mãe hoje na corretora deles, na época que eu trabalhava com eles direto. Eu aprendi muito mais com minha mãe do que realmente com meu pai. De fora, quando eu era moleque, tinha visão assim, meu pai, né, homem e tal, talvez ele seja o maior provedor. Mas depois, vendo de fora, depois... De dentro, depois, né? Dentro de dentro. Olha só, né, assim, por exemplo, a minha mãe, ela tem 2 profissões. Ela era atriz, né, e ela é psicóloga. E meu pai é médico. E aí, pelo fato do meu pai ser médico, muitas vezes ela falava que ela tinha que abrir mão da carreira dela, seja de uma ou seja da outra, porque quem ia ficar comigo? Quem ia cuidar de mim? Então, a sensação, muitas vezes, de falha como mãe, vem daí. A minha sensação de falha como mãe. Porque, assim, como assim? A minha mãe abriu mão da carreira dela tantas vezes e eu vou abrir mão de uma palestra no Rio de Janeiro para não ficar com meu filho? Esse peso, como né? assim? Entendi. Né? Então, assim, existe uma questão assim, ela sempre foi uma mãe excelente, uma mãe maravilhosa, uma mãe que sempre me apoiou. E aí, sempre teve ali para mim. E aí eu não vou corresponder a esse papel. E aí você se compara, né? Exato. Acaba sendo inevitável. É muito tempo de terapia e tentar lidar com isso. Mas a gente acaba, muitas vezes, olhando e falando assim, poxa, eu não fui buscar meu filho hoje na escola, porque eu acabei vindo mais cedo e, enfim, tive outros compromissos. E aí minha mãe era 100% me buscando na escola. Mas eu sofri um pouquinho também. Não vou falar que era super legal, né? Porque quando você é criança, você se compara com seus amiguinhos, né? Você fala assim, nossa, tá ficando escuro e meus pais não chegaram ainda pra me pegar. Você acha estranho, né? Mas assim, ao mesmo tempo você cresce, você sobrevive. É engraçado porque eu tenho visão totalmente. Minha mãe sempre foi uma mãe, cara, fui super mimado. Fui realmente muito mimado. Até meus 17 anos, depois saí de casa com 17 anos. Mas minha mãe sempre teve uma relação muito próxima, assim, independente se ela era empresária, tinha que trabalhar fora. É o que eu sinto. E eu tenho, às vezes, tipo, eu jogava basquete, a gente treinava todo dia, desde meus 14 anos, eu jogava basquete em outra cidade. Não teve uma vez que eu fui de transporte público, sem meus pais que me levavam. Então, mesmo, tipo, tendo a vida corrida e tal, eles me davam valor realmente de estar ali comigo, né? Tá ali muito próximo. E eu só consigo perceber isso hoje, na época eu não percebia. Então, eu também percebi isso hoje. E daí eu dou mais valor ainda pros meus pais, sabe? Sim. E aí é mais incrível ainda, porque assim, aí eu me vejo como uma mulher, tipo, nos 40, sendo essa mulher também, que você falou, numa posição já de chefia e comandando. E assim, eu não tenho filhos, mas eu quero cuidar das pessoas ao meu redor e pensando sempre na minha mãe, nessa figura que consiga dar conta. Eu acho que agora tá a resposta do que você perguntou, como que você dá conta de tudo? Porque eu acho que esses exemplos que a gente pega pra gente, sabe? Como, sem a gente perceber, de uma pessoa que deu conta de tudo, mesmo cansada, mesmo exaurida, mas com equilíbrio. Uhum. E eu acho que eu tento me espelhar um pouco nisso, né? Sim, agora perfeito. falando com vocês, talvez de querer abraçar, acolher. Eu acho que isso me atrai um pouco isso.